aproveitando o tema de ontem, né? O Dia das Mães. Ontem foi Dia das Mães, um dia muito especial para todos nós, né? Acredito que para a maioria de nós. E hoje eu queria trazer um tema relacionado a isso. Na verdade, esse tema, yoga na gravidez, é um tema que eu já queria trazer há muito tempo, muito tempo. E aí, como ontem foi Dia das Mães, eu lembrei disso, né? Eu sigo uma professora de yoga aqui chamada Dani Langer, né? Que eu já tive a oportunidade e a honra de conhecê-la pessoalmente. E ela tem um projeto chamado Gravidez Zen, que ela usa justamente o yoga para trazer uma gravidez mais saudável, para preparar o corpo e a mente da pessoa para o parto. Então acho que vai ser um tema muito interessante, um tema que eu recebo muitas perguntas sobre isso, muitas perguntas mesmo. E eu já tive alunas, né, mais de uma aluna que teve a gravidez acompanhada por mim, né, e a pessoa que às vezes praticou até parir, né, praticamente, assim. Eu lembro que eu tive uma aluna que é inclusive uma grande amiga minha de colégio, que ela fez aula comigo até menos de uma semana antes de parir. Mas para isso eu nunca vou ter a oportunidade, né, de fato vivenciar essa experiência de que estar grávida, né, e usar o yoga para esse sentido, né, para beneficiar a minha gravidez e o parto. E para isso eu quis convidar alguém que tivesse de fato vivido isso, né? Então para isso eu estou convidando a Dani Langer, que já pediu para entrar aqui, e ela tem um projeto chamado Gravidez Zen, que ela usa o yoga para trazer uma qualidade maior de gravidez, para a gravidez e para o parto. Então, Dani, chega mais. Voltei. Bom dia, pessoal. Oi, Caio. Bom dia, Dani. Oi, desculpa, só fui fechar a janela porque realmente estava um vento. Você me ouve bem? Fiz a mesma coisa, fechei também. Boa. Tô ouvindo super bem. Também. Então, Dani, muito prazer, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o convite, assim, de ultíssima hora. Eu acho que eu falei com você ontem, não foi? Ontem eu falei, ai, céu, como é que vai ser? Não preparei nada, né? Que eu sou toda metódica. Aí o Caio, deixa fluir. Eu falei, exato. Não, obrigado pela presença. Que bom que deu certo mesmo, porque esse tema é um tema que eu queria fazer há muito tempo. Inclusive, eu propus ele para a Pérola há muito tempo já, sabe? Você conhece ela, né? E a Pérola também teve uma gravidez que ela usou o yoga durante muito tempo. Ela chegou a criar um projeto também, né? Sim. De yoga na gravidez, né? Porque ela estava grávida. Mas, enfim, acabou não acontecendo. E aí, recentemente, eu até achei que você estava grávida, né? Eu falei isso, porque eu vi que você começou a postar fotos da sua gravidez e começou a divulgar mais esse projeto que você está, né? Que é o Gravidez Zen. É Gestação Zen. E aí eu falei, vai. Gestação Zen. Gestação Zen, perdão. E aí eu falei, pô, vai ser perfeito, vou chamar a Dani. E aí que bom que deu certo e que você está aqui. Então, Dani, antes de qualquer coisa, eu queria pedir para você se apresentar um pouquinho para as pessoas, falar também um pouquinho como e quando o yoga entrou na sua vida, né? Eu sei que você é professora há muito tempo já, uma grande referência aqui no Rio. Um monte de gente que eu falo sobre yoga, eu falo, cara, você conhece a Dani? Você tem que conhecer a Dani. Então, assim, a gente já se encontrou uma vez, né, pessoalmente, mas eu acho que hoje a gente vai poder até trocar uma ideia um pouquinho mais aprofundada nesse segundo. Fazer uns projetos juntos aí para frente. Exato. Bom, gente, bom dia. Eu sou a Dani, já tenho uma jornada aí relativamente longa no yoga, vamos colocar aí uns 15 anos para também não entregar muita idade. Eu comecei no yoga, eu acho que acredito a maioria das pessoas ainda tem esse pensamento, né, que o yoga são as posturas. Então, e aquelas pessoas lá saindo da academia, suadas, alongadas, eu falava, nossa, e com um sorriso sempre aqui, né, saía todo zen da aula. Eu falei, gente, isso deve ser muito bom, preciso disso. E aí, o meu primeiro contato com o yoga foi pelo corpo, né? Pelo físico, pelas posturas. Eu queria me alongar, eu tinha muita dor na coluna, que eu sempre treinei muito pesado. Comecei na academia e no primeiro momento que eu já pratiquei, já me apaixonei. Porque aí você, depois daquele chavasco, você fala, tem alguma coisa a mais aí nas posturas. E aí eu comecei nessa jornada. Fui praticando, pratiquei assiduamente, fiz praticamente todas as modalidades, me apaixonei até pelo Ashtanga, fiquei fazendo Ashtanga. E nessa jornada aí, teve um momento da minha vida que eu estava um pouco perdida, eu era advogada, muito infeliz no trabalho, muito infeliz mesmo. Eu falei, gente, isso não vai dar, sou infeliz, todo dia pro centro da cidade, saindo do recreio. E eu falei, preciso fazer algo que tenha a minha essência, que eu ame. Aí eu falei, as coisas que eu mais amo na vida é surfar, fazer yoga. Falei, bom,
de surf, acho que não vai dar, porque é muito arriscado, né? Quando tá o mar grande. E eu falei, vou fazer essa formação. E aí já tem aí mais ou menos uns 10 anos, né? Que eu sou instrutora de yoga, apaixonada pela profissão. Nossa, já dei aula para muitas pessoas. E aí veio a pandemia, né? E fez esse boom no yoga. Sim, Maravilha, total. para o bem de todos. Né? O yoga se difundiu de uma forma, né? Que hoje em dia todo mundo, a maioria das pessoas já despertaram para a importância, para a qualidade de vida que o yoga traz, né? Para todos nós. No mínimo reconhecem, né? Hoje em dia, no mínimo, se reconhece o quanto o yoga é Sim. uma possibilidade, uma ferramenta muito incrível, né? Os E médicos aí me diz, já indicam, psicólogos, terapeutas, total, cardiologistas, no geral, né? Todos os médicos já também total. a ciência vem reconhecendo todos os benefícios, então isso é maravilhoso. E aí me diz uma coisa. Quando você engravidou pela primeira vez, sua filha está com quantos anos? Ela fez 2 anos agora. Ah, fez 2 anos, então você já era professora, né? Já E aí, sim. como é que foi? Vamos começar um pouquinho do começo. Quando você descobriu que estava grávida, como é que foi? Eu acho que é sempre um desespero. Eu acredito que não tem como a mulher olhar aquilo e falar, ai meu Deus, tudo bem. Tranquilo, né? Não, falar, caraca, e agora, né? É aquele desespero. Porque envolve muitas coisas, né? Envolve a sua carreira, envolve o relacionamento, envolve o financeiro. Hoje em dia conta muito, porque a gente sabe que a vida tá muito difícil, tá tudo muito Claro, é. cara. Então é aquela loucura. Envolve o teu corpo, que vai sofrer uma mudança bizarra, radical e nunca na vida você vai passar por outra transformação física como essa. Então é aquele desespero. Eu fiquei uma semana quietinha, né, processando tudo isso antes de falar para o meu marido. E até porque é curioso que antes do meu marido, eu era casada. Eu fui casada há 19 Uhum. anos e nunca engravidei. E aí, no meu relacionamento novo, tava namorando 3, 4 meses, nem lembro. Eu falei, olha, eu não engravido, não se preocupa. Engravidei. E aí veio a surpresa, né? Eu falei, meu Deus, o que eu falo agora pro Paulo, que é o meu marido? Mas aí, passado uma semana, era o sonho dele, graças a Deus. E foi tudo fluindo, mas eu já percebi que eu falei, cara, eu preciso me dedicar um pouquinho mais a esse processo, porque eu sei que vai vir muito desafio pela frente. Então, desde o momento que eu descobri o yoga, né, os 3 primeiros meses iniciais são um pouco assim, você tem que tratar com mais cuidado, né, para ver se a gravidez vai continuar, se vai ficar tudo bem. Então, nos 3 primeiros meses eu já comecei a praticar, só para fazer um yoga muito leve, mais respiração, meditação, mas desde o momento que eu descobri, eu já comecei a fazer yoga. Ótimo. E aí você já trouxe alguns temas que eu acho muito legal, Dani, que eu queria aproveitar para... Porque tem muitas pessoas aqui que seguem que talvez se interessam pelo yoga e tal, mas não necessariamente são praticantes há muito tempo, né? E eu acho que você já veio falando sobre alguns temas que eu acho muito interessante serem colocados e eu tentando aqui num lugar de fala muito de ouvinte mesmo, né? E de curioso, que existem muitos estereótipos, existem muita pressão, né, em quem vai ser mãe, né, em quem engravida. Sim, Que a gravidez é sempre uma maravilha, e que tem que ser tudo bom, e que vai ser tudo maravilhoso, e que é a melhor coisa da vida, e que pode até ser. Mas existe um cuidado que é muito necessário, né, que você tem que realmente... Você falou uma palavra, uma expressão que eu acho que é muito fundamental, você tem que se dedicar para sim, isso, né? Muitas sim. vezes, de acordo, por causa da pressão da sociedade que a gente vive, do sistema que a gente vive, parece que a mulher grávida ela tem que fluir, ela tem que produzir igual, ela tem que manter um padrão de vida igual que ela já tendo. Isso é um tanto quanto violento, né, com o processo de gravidez, que, como você falou, é um processo de transformação, o maior processo de transformação que eu acho que qualquer ser humano pode viver, né? Que é você vai gestar um novo ser dentro de você. E você parece que se permitiu um pouco viver isso. E como é que foi? Conta isso um pouquinho pra É gente. isso. Essa questão que você está colocando aí é maravilhosa, tá? Uma reflexão muito boa mesmo. Você falou até né, de certa violência com a mulher, pela exigência, né, pelas cobranças. A gente sofre muita cobrança na gravidez.
Primeiramente, porque todo mundo acha que você tem que ficar, né, grata por Exato. aquilo. E, assim, pode acontecer, tá? É claro que a gente, né, vai amar aquele filho, mas, primeiramente, por conta dos hormônios, que já acontece essa transformação, pode acontecer um processo, né, mental e emocional fora do nosso controle. Pode acontecer ali uma depressão, pode acontecer, sabe, um caso de você ficar mais introspectiva, mais reflexiva, não pela sua vontade, mas como consequência de toda a transformação hormonal que você está sofrendo, né? Então, a depressão é algo, né, que comum, que pode acontecer numa gravidez e principalmente, né, pós-gravidez, de você até rejeitar aquele filho, tudo inconsequentemente decorrente de todo esse processo que você sofreu. Então, assim, para uma gestante, o melhor que a gente tem a fazer é oferecer o nosso ombro, né? É oferecer uma rede de apoio, é a gente não julgar aquela gestante, aquela grávida, a gente aceitar o processo dela, a forma como ela está levando e tentar direcionar, né? Sempre quando a gente for falar, dar algum conselho, que seja um conselho para o bem, né? Não julgar, não criticar, tentar ajudar de forma saudável, né? Ver a forma como essa mãe tá trabalhando, se ela tá se cuidando, se ela tá se alimentando, se ela tá dormindo, ajudar, oferecer uma ajuda psicológica, oferecer o yoga, né? Direcionar ela para uma prática de yoga, que o yoga realmente é transformador na gestação. São muitos, inúmeros benefícios que eu poderia ficar falando aqui até amanhã, né? A gente vai até falar um pouquinho deles também. Mas então é isso, sabe? É o respeito com a gestante, porque ninguém sabe o que aquela mulher está passando, ninguém sabe os desafios que ela está passando. Então, eu acho que respeitar você olhar para uma gestante, uma mulher grávida, você ter essa compaixão, respeito e saber que não é fácil, não podemos romantizar, né? Apesar de ser um dom divino, uma maravilha, tem todos esses altos e baixos. Isso que você está falando, Dani, eu acho muito importante ser colocado, porque, e fazendo um paralelo com o que eu, né, já vi na minha prática docente, né? Isso, eu sinto que existe um estereótipo desse também com o yoga. Parece que o yoga vai ser sempre um processo gostosinho, maravilhoso, e que não é, né? Um processo de uma descoberta de coisas que você não sabe, né? Quando você começa a mergulhar no yoga, você vai se deparar com questões suas que às vezes são delicadas, né? E que justamente é uma investigação, é uma abertura para você se conhecer um pouquinho, né? Tem uma amiga minha também, né, a Fernanda, que ela está aqui e que ela também acabou de ser mãe há pouco tempo e ela também é professora de yoga, né? Ela estava falando aqui, é um processo é um momento de entrega e desapego, muda muito e tudo, né? Tudo muda. E muitas vezes a gente não tem noção e fica com medo, né? E o medo, ele não deveria tirar você do processo, né? Porque muitas vezes a gente acaba querendo fugir do processo, sendo que na gestação não existe como, né? E aí você encara muitas vezes coisas que são um tanto quanto delicadas e que existe esse estereótipo de que não, como assim? Ser mãe é a melhor coisa do mundo, vai ser o maior amor da sua vida. E às vezes você está passando por um turbilhão dentro que você não está sentindo aquilo. E parece que você está errada, né? Parece que você tem que se mudar para encaixar numa coisa que todo mundo fala que você deveria estar sentindo, mas você não está. E uma coisa que eu sempre falo a respeito de yoga, né? O yoga é muito mais você olhar para a realidade do jeito que ela é do que querer que ela fosse diferente. Né? Então, conseguir encarar isso de uma forma mais realista, né? Mais honesta e mais sincera. E aí eu já vou puxar um pouquinho para o assunto, que é, quando você ficou grávida e descobriu, como é que foi a sua investigação do yoga dentro da gestação? Né? Porque imagino que você, não sei se você já tinha feito alguma especialização nesse sentido, se você já tinha tido contato com outras alunas e professoras, e como é que você foi trazendo isso para a sua gestação? Bom, vamos lá, essa parte aí que você falou, né, fazendo essa correlação do yoga e a gestação, muito bem colocado. Esses sentimentos que nascem quando a gente tanto está no nosso processo de autoconhecimento no yoga, quanto na gestação, esse sentimento de medo,
insegurança, às vezes até vergonha, qualquer coisa, né, que seja esses sentimentos mais sombrios que todos nós temos, mas que são necessários para a nossa luz, a gente deve, né, encarar, né, encarar como realmente está ali na nossa frente, o que a gente faz agora, né? E na maioria das vezes a gente quer colocar para baixo do tapete. Então, esses sentimentos fazem parte, porque somos seres humanos. E o yoga, né, nos traz esse autoconhecimento de como lidar com esses sentimentos. E quando eu descobri que eu estava grávida, eu já fiz, né, especialização em yoga para gestante, fiz um curso específico para isso, bem antes, né? Logo assim que eu também me formei, muito lá atrás. Que legal. Ai, me perdi aqui. Quando eu fiquei grávida, que eu descobri, veio de cara, né, a sensação de medo. E aí, aquela cobrança, né? Além de eu estar grávida, eu ainda sou professora de yoga. Então, eu tinha que ser uma Buda, né? Primeiro por ser a professora e depois por ser aquela mãe linda, né, de novela. E essa cobrança, cara, isso me trazia um peso, sabe? Primeiro todo mundo, nossa, você vai parir, nossa, seu parto vai ser lindo. Eu falava, como assim, gente? Ninguém sabe como é que vai Sei ser. lá como é que vai ser, né? Uma professora de yoga, eu vou ter que parir, fazer um parto natural lindo, dos sonhos, sabe? Então era uma coisa, ai, você tá linda. Nossa, você tá magrinha, nem engordou. Como assim? Se eu tivesse engordado, então, qual o problema? Sabe? Então, uma cobrança até de estética física, você tem que ser uma grávida linda, não pode engordar, não pode, sabe? Então, todos esses sentimentos de medo, né? Você querer suprir essa cobrança das pessoas, nossa, não posso ser isso, que lá. Isso só piora, isso só piora. Então, o meu processo, ele foi profundo, ele não foi fácil, tá? Eu tinha muita insegurança, justamente, muito medo. O medo é uma coisa que pega muito as gestantes, porque você não sabe, né? É um risco de morte, né? Pode crer. A gente tem, infelizmente, casos em que a mãe pode, né, não sobreviver ao parto, ou a criança pode não sobreviver. Então, isso é uma coisa muito, muito séria. Eu tenho uma aluna que ela engravidou naturalmente de trigêmeas. Uau. Trigêmeas. Quando ela descobriu, ela entrou pro buraco. Ela entrou num processo de depressão, porque a abençoada da médica falou para ela, olha, você tá com 3, provavelmente pelo menos um não vai sobreviver. Eita. Falou isso pra ela no 3º mês de gravidez. Você imagina como foi todo o processo dessa mulher. O tempo inteiro chorando. Já chegava na aula de yoga chorando. Olha, era de cortar o coração, sabe? Eu falava com ela, uma coisa também que é importante a gente deixar aqui, né? A professora de yoga não é terapeuta, né, gente? Então, às vezes, a pessoa quer buscar no yoga também solução para tudo, para questões psicológicas. E aqui, como professora de yoga, também vou aproveitar o espaço para falar, né? Para a gente, quando perceber que um aluno está com, né, com questões mais profundas, encaminhar para o médico, profissional. psicólogo, não queira resolver os problemas, né? O yoga ajuda, mas nós não somos médicos formados, psicólogos, para a gente solucionar. Então, encaminhei ela para o psicólogo. E aí foi trabalhando aos pouquinhos, né? E as 3 bebês hoje com 1 aninho, nasceram as 3. Então é isso, sabe? É a gente não se fechar para esses sentimentos. Não falar assim, não sentimentos negativos, né? Mas os sentimentos que podem reais, sabe? E que são necessários para o nosso processo de evolução, de autoconhecimento. Porque se a gente vivesse no mar de rosas, qual a probabilidade da gente evoluir, né? Vivendo no mar de rosas. Então, eu falo muito isso, da gente encarar esses sentimentos, né, como sentimentos reais, necessários, mas a gente precisa ter essa consciência de observar, entender e tentar transformar. Isso tudo é muito lindo, porque hoje em dia parece que a mulher tem a pressão de querer ser mãe, de ter que ser mãe, de que ser mãe é maravilhoso, que isso é uma, né, Com 42 anos. Oi? Eu fui mãe com 42 anos, hoje eu tô com 44. Então, era uma coisa que já não esperava mais. Eu falei, não, já não vou ser. Fui casada há 19 anos, nunca engravidei. Então, né, eu já estava até resiliente com isso. Mas, para quem aí também está querendo engravidar e não consegue, não perca as esperanças. E aí, Dani, beleza, aí você estava grávida, você começou a vivenciar o yoga e usou o yoga,
durante a sua gravidez. O que você sentiu de maneira prática, que você realmente sentia no seu corpo, na sua disciplina, na sua rotina, que o yoga ajudava no processo de gravidez? Imagina que você não tivesse tido toda a sua história. Imagina que durante aquele período, as técnicas, o conhecimento, o olhar, o que aquilo mudou? Nossa, gente. É tão intenso. Ai, eu tô com 10%, tô sem carregador. Ai, já fiquei tensa aqui, mas vai dar Tranquilo, certo. fica não. Se acabar, tá É. tudo bem. Então, eu já tinha um corpo, né, digamos assim, preparado, né, a nível de quê? De alongamento, né, um corpo relaxado, uma coluna estável. E quando eu fui, né, nesse processo mês a mês, os 3 primeiros meses, como a gente ainda não tem uma mudança física assim a olhos, né, você começa a trabalhar mais o seu psicológico para encarar o que vem pela frente, né? Então, o yoga já me ajudou nesse início do primeiro trimestre, com a minha meditação, com a respiração, porque eu acho que são os meses que mais você tem medo e insegurança. São os primeiros meses e você fica tentando, né, programar para frente, como é que vai ser, como é que eu vou mudar a vida, como é que eu vou dar conta do filho, como é que eu vou dar conta do trabalho, como é que eu vou dar conta da casa. Então, isso tudo mexe muito com o nosso emocional, né? Então, possibilidade de você sentar, né, silenciar a mente, você respirar, trazer essa conexão para dentro de você. Então, no primeiro trimestre, eu acho que é mais você com você mesmo. Você ainda não tem muita consciência, né? Você ainda não sente aquela vida ali dentro, apesar de você saber que tem uma vida ali, ainda não tá, essa conexão ainda não tá muito forte. Então, o yoga me ajudou mais comigo mesma, sabe? De eu sentar todo dia, e é todo dia mesmo, gente, porque se não tiver uma rotina, o processo não acontece, porque você vai acalmar hoje, amanhã vai vir um turbilhão de coisas, depois de amanhã também. Então você precisa manter 5 minutos, gente, real, 5 minutos você consegue trazer essa introspecção para você, tá? Essa conexão. Então, nos 3 primeiros meses foi isso, foi muita reflexão sobre mim mesma, sobre os meus sentimentos, sobre aquela onda, né, de medo que eu estava sentindo, de cobrança, de insegurança. E todo dia, nem que fosse 5 minutinhos, eu abria meu tapetinho e silenciava esses pensamentos e essas emoções. Depois disso, quando a barriga foi crescendo, né, a gente já começa a sentir muito desconforto, né? Começa a coluna doer, começa as pernas doer, começa a ficar muito travado o corpo inteiro, né? Ombros, quadril, lombar. E movimentar o corpo é uma maravilha, né? Porque se a gente tem um desconforto e não se movimenta, aquilo vai virando uma bola de neve. Não só na gravidez, como em qualquer outro caso, qualquer, né, questão física que você tenha, né? Você precisa, com resiliência, né, com cuidado, e movimentando aos pouquinhos, de não deixar parar. Nosso corpo, 80% de água, água parada, a gente já sabe o que acontece. E aí, eu sentia, gente, um bem-estar, sabe? Uma leveza. Se eu acordava com uma dor em tal lugar, eu ia lá, pesquisava, né? O que eu poderia fazer de postura, trabalhava minha prática pessoal e após isso já era uma outra pessoa. E aquilo que eu falei, é uma questão de você trabalhar a sua rotina, se organizar para fazer um pouquinho cada dia. E nos meses finais, no nono mês, eu já estava com uma barriga enorme, eu engordei 10 quilos. E assim, você já não dorme, né? Você é aquela cabeça aí que explode, assim, uma emoção, assim, você já tá com muita conexão. Ah, isso é o mais importante, né? A conexão com o bebê. Tem muitas mulheres que engravidam sem querer, né? É importante a gente falar isso, que tem uma gravidez indesejada. Às vezes por ela mesma, pela questão do momento da vida que ela está passando, não era o momento ideal. Às vezes ela pode engravidar de uma pessoa, né, que já está num relacionamento desgastado, que não era, sabe, ela não queria que fosse daquela pessoa. Então, pode acontecer que seja uma gravidez indesejada. O que a gente faz nesse caso, né? É muito complicado, porque o bebê, ele sente tudo. Tudo que a mãe está sentindo, o bebê sente. Então, é ali uma vida, né, que veio para você, não tem culpa de nada, né? Então, isso aí eu acho que deve ser um processo muito difícil, mas eu que também acredito que o yoga
pode ajudar por conta da conexão que o yoga traz entre mãe e o bebê. É uma conexão muito forte. Todos os dias, sabe? Você fechar os olhos, internalizar a sua consciência para o seu bebê, saber que ali, sabe, pelo cordãozinho umbilical, ele está respirando junto com você, ele está se alimentando junto com você, ele está sentindo as suas emoções. Você começa, eu acho, que é transformar, né, esse sentimento, cair a ficha realmente da sua responsabilidade com aquele novo ser que está vindo ao mundo. Então, eu acho que essa conexão, realmente nenhuma outra ferramenta consegue tão profundo quanto o yoga. A conexão entre a mãe e o bebê. Nossa, Então, isso aí eu isso acho é mais lindo. tão lindo isso que você está trazendo, Dani, porque a primeira coisa que você falou é sobre as mudanças, né, que vão acontecendo e que é muito bonito a forma como você trouxe, que é muitas vezes se tratam essas mudanças quase, me perdoe se eu falar errado, tá? Porque eu só tenho a minha referência de que nunca vai viver algo parecido com isso. Mas eu vejo muitas vezes a pessoa trazendo a gravidez como se fosse quase que uma doença, né? Do tipo assim, ah, cuidado, fica Nossa, quietinha, é, fica deitada, ou então ou o oposto, né? Não muda nada na vida, continua trabalhando normal e tudo mais, né? E você trouxe um cuidado, primeiro, uma aceitação das mudanças e um cuidado constante com o movimento, né? Então, eu acho que isso é tão importante de ser colocado, porque hoje em dia eu vejo muitas mulheres entrando, e isso, eu digo isso porque eu já dei aula para muitas mulheres grávidas também, né? Muitas mulheres acabam entrando numa do tipo assim, talvez pelo medo, como você mesma colocou, que é algo muito recorrente, de ir parando. Não, deixa eu não mexer nisso aqui porque vai que, né? E você trouxe a importância do movimento junto, né? E esse movimento, ele vai nutrindo o corpo, ele vai sanando. Você trouxe uma sensação de que o movimento aliviava as sensações ruins. Fala um pouquinho mais disso, por favor. perfeito, perfeito. Eu visualizo o yoga muito do seu lado energético, tá? Uhum. Visualizo muito, tipo, a respiração como uma ferramenta de cura, né? Eu trago com a respiração, eu direciono ela. Onde é que eu tô sentindo um desconforto e eu já vou lá, jogo a respiração, jogo o prana para ali. É quase que um passe, né? Sim. Então, para mim, movimento é vida, né? E a respiração é movimento. Então, quando você respira, você visualiza toda aquela energia fluindo pelo seu corpo. Então, no meu processo, né, pessoal, eu tive muitos desconfortos físicos, mesmo sendo uma professora de yoga, porque isso não tem nada a ver, porque o seu corpo muda, o seu corpo transforma. E o yoga me ajudava demais. E eu sentia, né, a partir de tantas semanas, você começa a sentir o bebê mexer. E aí, conforme eu entrava numa postura, parecia que ela também se encaixava, sabe? É uma coisa assim muito, muito bonita. E e aí a gente vai sentindo, né? Vai sentindo por onde o nosso corpo vai direcionando, onde é que eu preciso trabalhar mais, a região do quadril. Nossa, o quadril de uma gestante vai travando de uma forma. E você movimentar o quadril, né? Eu tenho até no meu programa, no Gestação Zen, tem uma aula específica só com aquela bola de pilates, né? Eu ficava Sei. girando, movimentando, liberando o quadril, porque eu queria ter o parto normal. Então, isso ajudou demais no meu parto, porque o yoga, com esse movimento, né, o bebê vai ajudando ele a encaixar, por incrível que pareça, né? Então você vê que conexão profunda, né? O movimento que você faz com o seu corpo, o bebê também está fazendo lá dentro, até o ponto dele saber e seguindo ali a direção até ele se encaixar para te ajudar, né? Caso a mãe, porque também se não quer, isso também não tem problema nenhum, tá, gente? Isso também é outra questão que a gente precisa falar aqui. Cada mãe vai escolher o seu tipo de parto e ninguém tem nada a ver com isso. Cada mãe escolhe a forma como vai trazer o filho ao mundo, como é que vai cuidar desse filho. A gente precisa respeitar as decisões dessa gestante. E, então, movimento é vida, gente. Movimentem-se. Mamãezinhas que estão aí grávidas, movimenta, deixa o bebê mexer, fica de cabeça para baixo, né? Isso tudo também, gente, olha lá, né? Com responsabilidade. Se a sua gestação tá uma gestação saudável, sem restrições, caso não seja uma gestação, né, sem restrições, procura
ter um acompanhamento médico, até onde você pode ir, até onde não pode, porque realmente tem gestações que a mãe precisa ficar em repouso. Aí já é outro caso, né, que a gente está falando. Não, muito legal. E eu já quero entrar um pouquinho aqui justamente no Gestação Zen. Eu queria que você contasse um pouquinho o que é esse projeto que você criou, o que é esse programa que você criou. Também, que se alguém tiver alguma pergunta para a Dani, aproveita para colocar aqui nos comentários, tá? Hoje a live é só até às 9, porque a Dani dá aula depois. Então, conta pra gente, Dani, um pouquinho o que é esse programa, o que você pensou, como é que você acolhe e direciona o caminho das grávidas. Ó, acabou de entrar o meu primo aqui, que está grávido também. Ele, né, no caso, a mulher dele está grávida, então, Alexandre, fica ligado. Vai. Então, esse programa, deixa eu tentar botar aqui para carregar rapidinho. Claro. Eu gravei ele, foi com 9 meses. Era uma barriga, gente, muito, muito grande. Se vocês entrarem lá no meu perfil, vocês vão conseguir perceber. Eu pratiquei yoga, né, como eu te falei aí, desde o momento... Eu já praticava yoga, quer dizer, eu continuei com a minha prática, só que uma prática direcionada para gestante, desde o momento que eu descobri que eu estava grávida. E assim, eu vi os meus desafios acontecerem e eu vi esses desafios sendo amenizados com a minha prática de yoga. E durante 9 meses, né, eu tive uma gestação saudável, graças a Deus. Mas eu percebi que talvez se eu não estivesse praticando yoga, talvez não teria sido tão saudável assim. Porque o corpo vai travando, a ansiedade, o medo. Então, se eu não tivesse essa, digamos assim, essa válvula de escape, né, para largar tudo ali no meu tapetinho, talvez deveria ter sido uma gravidez não tão saudável assim, fisicamente, mentalmente e emocionalmente. Então, com 9 meses, eu estava me sentindo tão bem, eu estava com o corpo bom, sabe? Eu fazia todos os meus movimentos, eu praticava yoga todo dia, eu tinha uma vida saudável, uma alimentação saudável. E aí me deu esse estalo, eu falei, cara, foi tão bom para mim o yoga, sabe? Quantas mulheres precisam dessa ferramenta? Quantas mulheres eu posso ajudar levando esse projeto, sabe? Mostrando para elas como o yoga pode transformar esse processo tão desafiador que a mulher passa, que é a gravidez, porque é muito desafiador mesmo, gente, vocês não têm nem noção. E aí eu falei, cara, vou fazer alguma coisa aqui. E aí, com aquele barrigão enorme, aí um amigo meu que estava, até o Julian, foi o Julian que gravou. Ai, meu Deus, Daniela, você tem certeza? Eu fazia as coisas lá, ele ficava nervoso, que ele filmava, ele falou, nossa, barriga muito grande, você vai parir gravando Gestação Zen. E aí foi isso, foi uma forma que eu pensei, tá? Porque me ajudou demais, né? E quando a gente vê que algo pode transformar a vida das pessoas, a gente quer compartilhar. E lá eu dividi, né? Eu fiz em módulos, uma aula para o quadril, uma aula de respiração, meditação, posturas adaptadas. Então, tá muito legal. Tá muito legal mesmo. Não tem contraindicação, né? Desde que você tenha uma gravidez aí, a futura mamãe pode fazer. Então foi isso, foi uma forma que eu tive de compartilhar algo que funcionou demais para mim, uma ferramenta de transformação, de conexão, principalmente nesses casos em que a mãe está muito desconectada com o seu bebê. E acredito que o yoga para gestantes é algo essencial, né? Assim como uma boa alimentação, o descanso, é algo que deveria caminhar junto. Quantas aulas são? Como é que é o programa? É uma plataforma? Explica mais um pouquinho. Eu mesmo fiquei curioso. Né? Tá lá na Hotmart. Tá. 10 aulas de yoga completa. E aí tem aulas específicas, né? Eu chamo de bônus, de complementares. Legal. Tem essas 10 aulas, cada uma focada mais ou menos num tema que eu desenvolvi, porque como eu te falei, como eu acredito muito nessa parte da energia, do emocional, eu dividi as práticas. Vou dar uma aula para a gente acabar com a ansiedade, né? Aula para ter maior conexão com o bebê, uma aula para aliviar dores no quadril. Então, eu fui dando temas, né, para essas 10 aulas. E fora isso, eu tenho aula na bola, que é uma aula complementar, que a bola também alivia demais. Bom, bastante. Eu tenho uma aula só de pranayamas,
Eu Boa. tenho aula de saudação ao sol. E eu tenho também o Ho Oponopono para também liberar, né, toda tipo de energia, de negatividade, para aumentar essa conexão, para trabalhar a culpa, trabalhar o perdão, o auto-amor, a autocura. Eu acredito na ferramenta do Ho Oponopono. Eu uso também diariamente na minha prática pessoal, né? E eu coloquei lá também para as mamães. Aí é isso, 10 aulas de yoga, mais algumas aulas complementares e o bônus. Então a gente vai trabalhar desde o nosso corpo físico até o nosso emocional, até o nosso espiritual, digamos assim, né? Intensificando essa conexão com o nosso bebê, que é muito importante. Legal. E última pergunta, assim, que a gente já está chegando no final, que é, conforme a gravidez vai evoluindo, quais são os cuidados que você daria para uma mãe em termos de... Vamos dizer que uma mãe já pratica yoga, uma pessoa que já pratica yoga, sei lá, 5 anos. A pessoa já tem uma prática assim. Mas conforme a gravidez vai evoluindo, o que ela tem que tomar cuidado, o que ela tem que começar a adaptar, o quanto as adaptações são realmente importantes, né? Porque muitas vezes eu acredito que a pessoa vai querer continuar fazendo tudo igual, né? É. E o que você acha interessante nessa adaptação conforme a gravidez vai evoluindo? É. Primeira coisa é esse autoconhecimento que o yoga nos traz. Você se conhecer, conhecer os seus limites, é muito importante. Então, já é uma ferramenta que o yoga te traz, né? O autoconhecimento. Vou falar por mim, né? O que aconteceu comigo. Conforme a gravidez foi evoluindo, a barriga crescendo, eu não fazia mais invertidas, né? Não é contraindicado, tá? Pode fazer invertida uma gestante. Eu não me sentia bem, não me sentia confortável. Eu não via necessidade naquilo. Falava, pra quê? Né? Ótimo você Tava falar com isso, Dani. mais, eu não me sentia segura, eu falava, poxa, e se eu cair? Então eu cortei da minha prática as invertidas, eu não fazia mais. Mas tem mamãe que faz invertida até o dia de parir, não tem problema algum. Então eu acho que é o autoconhecimento, né? É a palavra-chave aí. Você vai perceber o que está te fazendo bem, o que não está fazendo bem. Mas é muito indicado você desacelerar, digamos assim, né? Se você já está trabalhando muito, se você está, sabe, numa correria ainda, no último mês, desacelera, sabe? Fica mais um pouquinho com você mesmo, se permita sentar, ver um filme, fazer coisas mais prazerosas. Desacelerar, eu acho que é a palavra, né, chave aí. Eu acho que não é muito indicado você continuar nesse ritmo frenético. Você perceber se você está próximo, né, dali do... A mãe vai sentindo, né, próxima da chegada do bebê. Então, você desacelerar um pouquinho, né, sempre ouvir o seu corpo, sempre ouvir ali os seus sentimentos. E eu acho que é isso. E deixar fluir, né? Deixar fluir. Não, muito legal. Isso que você está falando é muito bom, porque eu sempre falo que o yoga eu acho que pode ser bom para todo mundo, mas não quer dizer que qualquer yoga é bom para todo mundo, né? Não necessariamente toda a prática de yoga vai servir para você a todo momento. O yoga ele é uma prática individual, ela deveria ser sua, né? Então não é que você deveria entrar numa caixinha para caber dentro de uma prática de yoga. Você deveria usar as técnicas de yoga para que elas sirvam a como você está se sentindo, né? Então isso que a Dani está trazendo é muito lindo, assim, porque para que a gente vá se respeitando durante o processo, né? E para que você vá entendendo o movimento que você está, principalmente nesse tema de hoje, dentro da sua gravidez, e você vai usando as técnicas, você vai usando os conhecimentos, os conceitos a seu favor. E não você querer ficar entrando em caixinhas só porque alguém fala que isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Né? Olha a Dani é uma professora incrível, vocês verem o corpo dessa mulher, não dá nem para acreditar às vezes. E ela falou, cara, eu não me sentia segura, eu não queria fazer. E tá tudo bem, né? E deveria estar sempre tudo bem. Ao invés da gente deixar o desejo mandar, cuida para você reconhecer o que você precisa, né? O ego fala muito alto também, né? O ego Exatamente. tá, né, martelando na nossa cabeça, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, não, mas por que eu não vou fazer? Né? Então, a gente silenciar o ego, a gente precisa, né? Calma aí, ego. Fica um pouquinho quieto aí, que agora é o meu momento. É isso. Muito lindo. Dani, eu agradeço muito a sua presença. Eu vou encerrar aqui para não te atrapalhar nem um minutinho na sua aula.
Foi um prazer poder Bom, conversar com você aqui, trazer esse tema muito importante para as pessoas. Aproveito para dizer, ó, todo mundo que tá, clica aqui no título da live, tem uma setinha para baixo. Ele já tem o Instagram da Dani. Se você ainda não segue, siga, tá? Conheça o projeto, indica esse projeto para as mulheres que estão grávidas, que eu acho que deve ser muito interessante mesmo, assim. E mandem mensagem para ela, assim, Dani, já vou falar para a galera te mandar mensagem mesmo. uhul! E aí você vai vivenciando isso aí, vai direcionando as mulheres para esse movimento, tá? Parabéns pelo seu trabalho, parabéns por essa iniciativa, que tenha muito, que você possa ajudar muitas mulheres a terem um parto mais gostoso. E vamos que vamos, né? Vamos que vamos. Obrigada pela oportunidade. Ó, e parabéns, porque a gente vê um homem, né, falando sobre gestação, né? Não é normal. Então, parabéns pela sua Obrigado. iniciativa, né? Parabéns por esse seu olhar tão acolhedor com as mulheres, com as mamães, futuras mamães, tá? Esse trabalho também é incrível. Te admiro demais. Obrigada por essa oportunidade. É isso. Obrigado. Obrigada. Gente, a live vai ficar gravada, tá? Então, quem quiser é só compartilhar. Um beijo gigante e até a próxima. Valeu. Tchau, Tchau, tchau. tchau.